Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas de uma forma mais simples, de uma linguagem mais simples, para que todo mundo compreenda assuntos a respeito do cultivo em vaso. O canal também tenta ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude também o nosso canal, tá? Clique no joinha, dê o seu like, compartilhe o vídeo, clique também no sininho, assim vocês vão receber notificações dos próximos vídeos, que ajuda muito o nosso canal. Hoje eu vou comentar aqui de mais alguns erros que eu cometi, que muita gente deve estar cometendo, tá? É muito mais simples aprender com os erros dos outros, não é mesmo? Então assista até o final do vídeo, que são 3 muito interessantes e tenho certeza que muitos de vocês já erraram e muitos vão errar ainda. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Esse é um erro não só meu, mas de quase todos os meus orientados, né? É o fato de esquecer as sementes, seja na latinha ou seja no envelope, sementes que não foram utilizadas. Esquecer essas sementes, por exemplo, na bancada de trabalho dentro da casa de vegetação, ok? Normalmente o pessoal faz os plantios das sementes, né, no período da manhã, tá? Utiliza sementes em saquinho ou sementes em latas e acabam esquecendo por lá depois do plantio, tá? Muitas vezes tá, esses envelopes ou a lata passa o dia, tá? E a temperatura no interior dessas embalagens chega a temperaturas altíssimas, o que vai fazer com que, tá, as sementes morram, né? A gente tem que entender que as sementes são partes vivas, né, das plantas, né? Na verdade, entre aspas, são chamados bebês, tá certo? Né? Elas são, na verdade, são plântulas, tá, dentro da semente, e isso com as temperaturas mais elevadas elas acabam padecendo, elas acabam morrendo, tá certo? Então a gente tem muitas percas, né, com relação a esse fato do esquecimento, tá certo? Então a gente sempre comenta para que o pessoal selecione a quantidade da semente que a pessoa vai utilizar e o restante deixe guardado, tá certo? No refrigerador, como eu já comentei aqui em um vídeo, tá certo? Se vocês não assistiram esse vídeo, eu vou deixar aqui no link, por favor, clica e assista, tá certo? Só um pouquinho de paciência, porque foram um dos primeiros vídeos que eu gravei, talvez a voz esteja um pouquinho, o áudio esteja um pouquinho baixo, mas dá para vocês entenderem o que eu quero falar, tá certo? Então, esse foi um grande erro que eu já cometi e os meus orientados ainda cometem, tá certo? Então não faça essa bobagem você também, porque eu sei que algumas sementes de algumas culturas são muito caras, tá certo? O segundo erro que eu cometi, muitos cometem também, tá certo? É usar o mesmo pulverizador ou o mesmo, tá, pulverizador manual que seja, tá, que foi utilizado para pulverizar, por exemplo, um herbicida, ok? É sempre bom, né, se vocês tivessem mais do que um pulverizador para não ter esse tipo de problema, tá certo?
O problema é que um pouquinho do herbicida que fica dentro do pulverizador, se vocês misturarem, por exemplo, um adubo foliar e pulverizarem as suas plantas, o herbicida vai fazer efeito, ok? E vai acabar queimando as suas plantas. Vocês estão entendendo? Então, eu sempre recomendo, pessoal, ter um pulverizador, tá? Somente para herbicida, tá certo? E outro pulverizador para outras finalidades, ok? Não se deve misturar herbicidas, principalmente herbicidas, tá certo? Com outros produtos que você for fazer aplicação, principalmente na forma foliar, ok? Então, esse é um erro comum entre alguns produtores ainda, né? Que utilizam somente um tipo ou utilizam um pulverizador somente para várias aplicações. Tá? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas, identificação e controle de pragas. O terceiro erro aqui, tá, eu acho que não é muito comum, mas pode acontecer, tá certo? Então, uma vez eu cheguei a misturar sementes de cultivo no campo, né, tradicional cultivo no campo, e plantei essas sementes como se fossem sementes para cultivo no vaso. Existe isso também, viu, gente? Então, existem, por exemplo, no caso aqui eu estou falando, tá, de tomate cereja anã, ok? Eu tinha adquirido uma variedade de tomate cereja anã, tá, próprio para vaso, ok? E nessas misturas de semente acabei pegando na hora do plantio tomate cereja para campo, né, e não para vaso, ok? Até daria para ser vaso se o meu vaso fosse de um porte maior, mas eu utilizei o vaso pote 14, né, que é o vaso pequeno para aquele tomate cereja, entre aspas, ornamental, ok? O que aconteceu foi que no cultivo, né, a planta cresceu demais, né, o espaço dado pelo vaso, oferecido pelo vaso para aquela variedade, não era o adequado, entendeu? Aí eu tive problemas, né? Eu tentei até fazer a poda, mas acabou não dando certo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com relação às variedades de sementes que vocês vão utilizar para vaso, tá certo? E para o canteiro, ok? Então, tem que se prestar muita atenção com relação às variedades, né, das sementes utilizada para determinada finalidade, tá certo? Esses vídeos são bem bacanas, né? Porque vocês aprendem com os erros da gente, tá certo? Então, eu peço a vocês também, solicito a vocês que enviem, encaminhem as suas perguntas e as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal aqui. Como em todos os vídeos, a gente tem solicitado o seu apoio, principalmente para as entidades filantrópicas que muito depende da gente. A entidade Torres de Melo, eles acolhem, tá? Principalmente aí adultos, né? Os velhinhos, mais os velhinhos abandonados nas ruas. Eles dão todo o apoio à estada, alimentação, o vestuário. Se vocês puderem, ajude essa entidade, tá? Que muito está precisando do apoio da gente. E ajude a gente também. Você pode ajudar somente dando, né, o joia, né, o like, clicando no joinha, tá certo? Se puder, compartilhe com seus amigos e também inscreva-se. Isso é muito importante para a gente, ajuda muito, tá, o nosso trabalho aqui. Eu aguardo você no próximo vídeo, tá? Muito obrigado.